A graça e a paz, irmãos. Fico feliz com a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus aqui. É uma responsabilidade também que pesa, né? Tem aqui, pastor? Está na benção. Mas também é uma oportunidade de conversar um pouco aqui com os pastores, líderes, pastores que têm outros pastores auxiliando, para poder falar um pouquinho a respeito do Ministério Clínica da Alma Jardim de Deus. Queridos, nós temos implantado aqui, debaixo da direção e a visão que o pastor Jorge tem nos dado, esse ministério que é voltado para a cura. É uma questão importante de deixar com que os pastores aqui presentes tenham ciência desse trabalho, do seu funcionamento, para que vocês tenham a confiança de que vocês estarão entregando para nós aqueles membros que têm passado por dificuldade e que geralmente ocupam muito tempo do gabinete pastoral, e você consegue perceber que não é uma questão de discipulado apenas. E também, muitas vezes, não é uma questão de batalha espiritual, demonizações, é questão da alma mesmo, feridas na alma. Todos sabemos que mesmo no ministério, o caminho do ministério ele é difícil, muitas vezes com espinhos, né? E a gente tem que dar uma parada para poder cuidar da alma. E o texto que eu sempre cito para falar um pouquinho disso é o texto de 1 Reis 19, não é o texto que a gente vai falar aqui não, mas é para mencionar a importância de nós sabermos diferenciar alma e espírito. Nesse texto, nós temos o profeta Elias no auge do seu ministério. Relata o momento em que ele faz descer fogo do céu, converte uma nação inteira, destrói 850 profetas, 450 de Baal, 400 do poste ídolo, ora e faz chover, depois de um tempo sem chuva. E eu diria que é o profeta que naquele momento estava no auge da sua vida espiritual, cheio de autoridade, cheio de intimidade com Deus. Mas no dia seguinte a esse evento, a oração que ele faz para Deus é: Deus, tira a minha vida, porque eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Isso nos mostra que há uma diferença entre vida espiritual, você pode estar espiritualmente no topo e emocionalmente esgotado, estafado, não aguentando mais, querendo chutar o balde. E o tratamento que Deus dá para Elias naquele momento não era um tratamento espiritual. Deus poderia estalar o dedo e Elias ser renovado. Mas não, ele trata Elias de uma maneira diferente. Comida, pão, água, descanso, pão, água de novo, descanso. Chama para conversar de dentro da caverna, 2 vezes, recaída. É um trabalho terapêutico que Deus faz ali. E ele estava no auge. E às vezes a gente, com essa função, que muita gente requer de nós uma espécie de super-heroísmo, nos faz negligenciar a estafa, o cansaço, os abalos da alma. Então a clínica da alma é para tratar disso. Não é uma clínica médica, não é uma clínica psicológica, é uma clínica espiritual, onde a gente, utilizando da palavra de Deus, mais as ferramentas da psicologia, da psicanálise, da medicina, mas com base bíblica, a gente trabalha o todo, corpo, alma e espírito. Então, aquele membro lá da sua igreja, da sua missão, que você percebe que ele tem essa necessidade, é melhor você direcioná-los para cá e você recebê-lo de volta trabalhado, do que você deixar com que ele fique lá dando trabalho e muitas vezes indo procurar recursos lá fora com gente que não é compromissado com a palavra de Deus, vai fazer psicoterapia, vai fazer tratamento e volta de lá dando mais trabalho. Então é uma visão tudo baseado na palavra de Deus, viu? Não precisa ficar preocupado. Todas as ministrações
são baseados na palavra. E, paralelamente, ele tem um atendimento individual com um dos pastores, psicólogos da equipe que são treinados dentro da mesma visão, e ele tem esse acompanhamento para tratar do problema dele pontualmente. É individual, é só ele, o pastor, os intercessores estão ao redor. Então pode ficar bem tranquilo que, enviando para cá, você estará fazendo por ele algo que vai abençoá-lo e vai também desonerar o gabinete pastoral. Bom, nós vamos falar agora sobre um desses temas, né? Que é um tema de grande importância e que tem muito a ver com a nossa vida ministerial também. Nós vamos falar sobre o perdão. E para falar sobre esse tema do perdão, que talvez você já tenha ministrado muitas vezes dentro mesmo da sua missão ou do culto, eu queria convidar-lhes a meditar comigo em Mateus capítulo 6 e o versículo 12. Mateus 6, 12. Mateus, capítulo 6, versículo 12. O texto faz parte da oração modelo que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, e especificamente sobre a parte que ele menciona o perdão, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Primeiro ponto que eu queria destacar a respeito de perdão é sobre o que é perdão. Perdão é você conseguir liberar-se de um veneno que te mata aos poucos. É você jogar fora um cálice de veneno que te serviram, alguém te serviu, e você faz questão de retê-lo contigo. Quando você libera o perdão, na verdade, você está causando um grande bem a si mesmo. E a falta do perdão, ela trava algumas coisas na nossa vida, e inclusive na nossa vida, na nossa saúde física. Porque nós temos uns processos de psicossomatização. O que é isso, né? Da mente começa a atingir o corpo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, ela primeiro nasce aqui e depois ela aparece no corpo. Então, quando você está liberando o perdão, você está trazendo para si saúde. Independente das consequências espirituais, se não tivesse consequência espiritual, só pela consequência física já valeria a pena. Mas o espiritual ele ainda vai além. Jesus ele vincula aqui o perdão à lei da semeadura. A lei da semeadura, ela diz o seguinte: aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ou seja, aquilo que eu estou plantando no mundo espiritual, inevitavelmente, porque é uma lei, toda a lei do mundo espiritual, ela não tem nada que a impeça de cumprir, não é uma promessa condicionada, é uma lei do mundo espiritual. Tudo que eu semear, sendo crente ou não sendo crente, conhecedor disso ou não conhecedor disso, acreditando nisso ou não acreditando nisso, vai voltar. Até o mundo secular já descobriu isso. Só que eles identificaram de uma outra forma e chamaram a lei da semeadura de lei da atração, dizendo que aquilo que você transmite te coloca na mesma frequência e aquilo volta para você.
Estão descobrindo isso aí, criando livros e livros e teorias, e a Bíblia já fala disso há muito tempo. Aquilo que o homem, não diz que aquilo que o crente, diz para aquilo que o homem semear, aquilo que ele transmitir, volta para ele na mesma proporção, na mesma medida. A lei da semeadura é como se fosse uma estação de rádio, que se você coloca lá, na frequência 105, você não ouve o que está passando na 104, nem na 106. Você está conectado naquela frequência. O que estiver dentro da frequência 105, você está ligado nela. A semeadura é assim, se você começa a se vincular à derrota, se você começa a se vincular a coisas ruins, você está na conexão com essas coisas. É por isso que a Bíblia nos orienta a tudo que for honesto, sincero, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Conecte-se com as coisas que são de cima. A neurociência começa a mostrar alguma coisa desse sentido, mas a Bíblia já fala há muito tempo. Aquilo que eu semear, eu vou colher. E como é que eu faço essa semeadura? A semeadura do mundo espiritual leva em consideração de que o mundo espiritual é um mundo que você não vê. As coisas que se veem foram feitas daquelas que não se veem. E esse mundo que não se vê, segundo a ciência, você não toca com o que você pensa. Você toca com o que você sente. E a Bíblia diz que realmente é assim, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Ou seja, há uma conexão entre pensar e sentir, de forma que aquilo que você declara, se você declara de boca para fora, não surte o efeito. Mas se você declara aquilo que você está sentindo, aquilo vai e aquilo volta. E muitas das vezes volta 10, 100 por 1. Semeadura. Por isso o grande alerta de Deus é, eu poderia deixar, Jesus disse, poderia deixar para vocês, igreja, qualquer coisa, mas deixo-vos a minha paz. E a minha paz não é uma paz comum, é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é uma paz que excede entendimento? A paz do mundo, ela não excede a lógica. Ela funciona com a lógica. Você tem que estar bem para ficar em paz. Um filho ficou doente, acabou a paz. É assim ou não é? Faltou dinheiro, nem dorme, porque tem que pagar a conta. Paz. Agora, a paz que excede o entendimento é a paz que excede a lógica. Como é que funciona isso? Primeiro eu fico em paz. E porque eu estou em paz, tudo vai dar certo. É bíblico, sim, mas mais do que isso, a própria ciência está reconhecendo o poderio da palavra de Deus. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa e eles descobriram que muita gente estava se matando. E eles quiseram fazer dentro de Harvard, muita gente se matando dentro de Harvard, professores e alunos. E eles falaram, por que será? Por que isso está acontecendo dentro de um público seleto? E eles descobriram que a maior parte dos suicídios eram causados por depressão. Tinha vínculo com a depressão. E aí outra pergunta, por que esse povo está deprimido? Se ele é professor em Harvard, ele está no topo da carreira. Ele está onde nenhum professor alcançou e ele gostaria de alcançar. Se esse aluno é aluno de Harvard, ele chegou no topo. Era para ele estar realizado. Por que ele está deprimido? Então eles começaram a analisar por que a mente dessa pessoa que supostamente é vitoriosa estaria também deprimida. E sabe o que descobriram? O modo que ela funcionava era diferente do que deveria funcionar. O modo que ela funcionava é o seguinte, as pessoas buscavam o sucesso para que, alcançando o sucesso, ficassem ou fossem felizes. E essa fórmula nem sempre dava certo. Eles descobriram que
o contrário é que estava dando certo. Pessoas que primeiro eram felizes, porque eram felizes, a mente funcionava numa frequência muito mais elevada, tudo que ela fazia dava certo. Ela achava a solução para problema, ela conseguia estudar, ela conseguia fazer boa prova, conseguia elaborar boas teses. Então eles lançaram um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, baseado na psicologia positiva, ou da onde surgiu a psicologia positiva, dizendo o seguinte: primeiro você seja feliz e depois tudo vai dar certo. Depois o sucesso virá. O princípio é o mesmo. A paz que excede o entendimento é, primeiro você fica em paz, e porque você está em paz, tudo vai dar certo. O filho vai se levantar, a finança vai se ajeitar, a sua mente vai estar apta a receber a revelação, você vai conseguir enxergar o que está na sua frente, e às vezes a gente não enxerga a resposta de Deus que está diante de nós, se a nossa mente estiver cauterizada. Por isso Jesus fala, quando vocês estão em paz, a fé está ativada. Segundo ainda a neurociência, aquelas limitações da nossa mente, que a doutora Juliana citou hoje da parte da manhã, elas ocorrem em frequências baixas. Quando a sua mente está numa frequência, aí é a frequência mental, não a cerebral, acima de 500 Hz, ela tem todas as limitações paralisadas. Se você colocar sua mente vibrando acima de 500 Hz o tempo todo, você acredita no impossível. Neurociência. Agora, vamos lá. Como que coloca a mente acima de 500 Hz? A ciência descobriu que tem 3 afetos que colocam a mente acima de 500 Hz. Primeiro, amor, que são exatos 500 Hz. Segundo, alegria, 540. Paz, 600. Agora pensa, se eu estiver amando, eu acredito em tudo. É assim ou não é? Casal, quando está apaixonado, né? Vou morar até debaixo da ponte. Vai dar tudo certo. E quando está alegre? Quando a pessoa está alegre, você fala assim, aqui, vamos subir o alto daquele morro lá correndo. O corpo pode até não aguentar, mas ele está animado, ele fala, vamos embora. E ainda leva na brincadeira ainda. Agora, viu quando a pessoa está triste? Você fala, vamos para a festa? Vou não. Não. Não estou com ânimo para a festa. Olha a diferença de mentalidade. Quando a pessoa está em paz, ela acredita que tudo vai se resolver. Olha o poder dessa frequência. Aí você vai olhar na palavra de Deus, você descobre que o reino de Deus não é comida nem bebida. É o quê? Será coincidência? Será coincidência que o reino de Deus, onde a fé se move sem limites, onde a fé é você acreditar naquilo que não seria possível, como já sendo possível, será coincidência que o reino de Deus é uma frequência acima de 500 Hz, igual a ciência agora que descobriu? Não é, irmãos, já está tudo ali. Então, se as coisas estão sendo descobertas, é uma evidência de que a palavra é verdadeira e ela vai se cumprir. E ela está dizendo, tudo o que você semear, você vai colher. Portanto, pensai nas coisas que são de cima. Quando alguém estiver dizendo para você assim, será que vai dar certo? Você responde, já deu certo em nome de Jesus. Aleluia. Não vai dar não, já deu certo. Não é assim? Jesus, conhecedor dessa lei, ele vai falar sobre perdão fazendo o link. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Do jeito que eu semear o perdão, esse perdão também virá a mim. Todos nós dependemos e precisamos do perdão de Deus, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Somos carentes do perdão de Deus. E nós buscamos o perdão de Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir a Deus, Deus me perdoa porque eu falei e não deveria ter falado. Deus me perdoa porque eu me calei, mas deveria ter falado. Deus me perdoa porque eu falhei.
Deus, não foi a intenção, mas eu errei. E ainda que a gente não cometesse nenhum tipo de erro, nós já nascemos da semente do pecado. Então, sem o perdão de Deus, a gente não alcança o céu. O perdão vem dele, e ele já nos deu o perdão voluntariamente. Mas Jesus agora ensina que esse perdão de Deus, ele vem até mim, se eu estiver na mesma semeadura, na mesma frequência do perdão de Deus. Se eu perdoo de forma limitada, eu estou buscando para mim um perdão limitado. Vou dizer de outra forma. Existem 3 formas de a gente conseguir trilhar o caminho do perdão. Primeira forma, justiça. O que é a justiça? Justiça é você dar ao outro aquilo que ele merece. Justiça é você dar ao outro aquilo que ele merece. Te traiu, você tem todo o direito de romper, fechar a cara, não falar mais com ele, não querer saber mais dele. É justo? É justo. Te bateu na face, você revidar, é justo? Humanamente falando, é justo? É justo. Olho por olho, dente por dente, humanamente falando, é justo? É justo. Só que a Bíblia não é à toa que ela diz que a justiça pertence a Deus. Sabe por quê? Porque se eu começo a lidar com o próximo, com o outro, a partir da justiça, eu vou dar a ele aquilo que ele merece. Se ele merece o bem, ele vai receber de mim o bem. Se ele merece o mal, ele vai receber de mim o mal. Eu estou trilhando o caminho da justiça. Como é que eu vou receber de Deus? Justiça. Se eu estou plantando, semeando, ligando a minha estação na frequência da justiça, eu vou receber de Deus justiça. Agora imagina Deus fazendo justiça conosco. Deus dando a nós aquilo que a gente merece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tecnicamente, nós mereceríamos todos morrer pela justiça. É justo? É justo. Pecou? O salário do pecado é a morte. Você pecou? Pecou. Então você vai morrer. É justo? É justo. E tem gente que ainda ora pedindo justiça de Deus. Deus, faz justiça na minha vida. Misericórdia. Não pede não, irmão. Deus, você viu o que aquele fulano falou de mim? Você viu o que aquela fulana fez comigo, Deus? Ah, Deus, eu vou orar aqui para o Senhor fazer justiça. Aí eu só imagino os anjos no céu dizendo, meu Deus. Se aí o anjo da justiça, né, já começa a molar a espada. Deus, faz justiça. Você pode pedir isso? Pode. A justiça pertence a Deus. Mas a recomendação bíblica, deixa a justiça para Deus. Não entra nessa de fazer justiça, nem reivindicar justiça, porque se a justiça vier, o que tem para nós é a morte. Salário do pecado. Por isso ele abre mais 2 caminhos além da justiça. O segundo caminho aberto é o caminho da misericórdia. Ao passo que justiça é você dar ao outro aquilo que ele merece, a misericórdia é você não dar ao outro o mal que ele merece. Bateu na sua face, é justo você retribuir? É. Ele merece esse mal? Merece. Mas você não dá a ele o mal que ele merece. O que é isso? Misericórdia. Aí então, nós queremos e precisamos, não é da justiça, mas da misericórdia de Deus. Deus lida de uma forma muito particular com a justiça. Sabe como é a forma que ele ligou? Enviou Jesus para pagar o preço por nós. Agora, a misericórdia nos alcança. A misericórdia é aquilo que a gente pede. Deus, eu errei. Pela tua palavra, eu mereço a morte. Mas pela tua misericórdia, o Senhor não me dá o mal que eu mereço. Você quer a misericórdia de Deus na sua vida? Diga amém. Então,
está aberto o caminho. Como é que eu recebo a misericórdia de Deus? Se eu trilhar pelo caminho da misericórdia. Não dá para eu trilhar na vibração da justiça e querer receber misericórdia. Ou seja, não dá para eu plantar justiça e receber misericórdia. Para eu colher misericórdia, eu tenho que plantar misericórdia. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A única forma de eu dizer para o mundo espiritual que eu estou cheio da misericórdia de Deus e que a misericórdia de Deus já me alcançou é se eu tiver misericórdia para distribuir. Pecou contra mim, mas eu te perdoo. Você até merece que eu retribua o mal, mas eu deixo de retribuir o mal que você merece. E eu te dou a misericórdia, eu trilho o caminho da misericórdia, e no dia do juízo, o que recebi de Deus chama-se misericórdia. E aí o diabo vai fazer um monte de acusação contra você, mas Deus vai dizer assim, irmão, mas eu alcancei com a minha misericórdia. Tetelestai. Existe um caminho mais excelente que a misericórdia. A graça. E eu costumo dizer que graça e misericórdia andam juntos. Sabe o que é graça? Vamos lá. Justiça. Você dá ao outro aquilo que ele merece, seja bem ou seja mal. Misericórdia. Você não dá ao outro o mal que ele merece. Graça. Você dá ao outro o bem que ele não merece. Você merece a bênção de Deus? Eu não mereço. Você merece a cura de Deus? Não. A humanidade merece isso? Não. A gente faz por merecer alguma coisa? É por nosso mérito que nós seremos salvos? É por nosso mérito que nós somos curados? É por nosso mérito que nós temos um ministério? É por nosso mérito que Deus nos dá oportunidade? É porque a gente é bom demais que Deus coloca a gente para liderar outras pessoas? Não. Isso é graça. Você não merece, eu não mereço, mas Ele quis nos dar. Então, se eu vou receber uma cura que se quer de Deus, isso é graça, não é merecimento. Para eu pedir para Deus curar um filho meu, é graça, não é merecimento. Para eu pedir para Deus manter o meu ministério de pé, é graça, não é merecimento. Agora, como é que eu recebo a graça de Deus? Andando pelo caminho da graça. Você não merece, mas eu te abençoo. Você não fez assim, você não agiu assim comigo, mas a minha graça te alcança. É a maior transmissão que nós fazemos ao mundo espiritual de que a graça de Deus superabundou em nós. Tem tanto que eu não tenho dificuldade nenhuma em dar ao outro o bem que ele não merece. E não se engane, não é pela nossa oração que nós seremos abençoados com o caminho da graça, da misericórdia, mas é por aquilo que a gente trilha. Quando o assunto é perdão, faz uma análise agora. Como é que você perdoa? Como é que está o seu nível de misericórdia com aquele que te trai? Sabe aquela pessoa que fica lá fazendo comentários indesejados? Sabe aquela pessoa que fica lá criticando? Ela não te ajuda a fazer nada na obra. Não te ajuda a fazer nada no ministério. Mas quando você faz alguma coisa, ela é a primeira que levanta e critica. Como é que você trata ela? Justiça, misericórdia ou graça? Porque do jeito que você trata, você será tratado. É o que Jesus falou, amar quem te ama, amar seus amigos, isso aí é fácil, qualquer um faz. Ter misericórdia por quem você quer ter misericórdia, é fácil. Ter graça pelo teu filho, é fácil. Pelo teu amigo, é fácil. Mas ele, quando levanta isso, ele fala, e quanto àquele que vos calunia? E quanto àquele que vos persegue? E quanto àquele que vos fica ali alfinetando o tempo todo? Ah, mas pastor, né? Pastor está fora da visão. Teve um período que eu ouvi tanta coisa desse tipo. Ah, pastor vai acabar com o culto. Tive uma época que uma pessoa falou, pastor, eu estive lá na igreja tal. Eu falei, é mesmo? E lá eles fazem assim. Eu falei, é mesmo? É, pastor, a gente tinha que fazer isso aqui também. Aí eu falei,
Aqui tem isso, não participa. Tem aquilo, não participa. Tem aquilo outro, não participa. Agora ele quer importar uma coisa para eu fazer sozinho. Porque não vai vir também. E a Bíblia fala que é com essas pessoas que eu tenho que praticar misericórdia e graça, para eu alcançar de Deus misericórdia e graça. Então, na verdade, queridos, essa é a prova da verdade. Não é o que você prega, não é o que você ensina, é o que você vive. Por isso que Jesus falou, vocês vão perdoar toda vez que esse crente pedrinha de um sapato vier falar contigo, você vai perdoar ele 70 vezes 7. 70 quer dizer infinito. Tudo que é multiplicação de 10, 100 mil, quer dizer infinitamente, tá? 70 vezes 7, que tem gente que fez até a conta e falou assim, 490, eu vou contar. 70 vezes 7, sabe por quê? Porque a gente está sendo aperfeiçoado. Então ele está te dando 70 vezes 7 oportunidades de trilhar o caminho da misericórdia e da graça. Porque lá no último dia, ele quer te abraçar com a misericórdia e com a graça. Eu queria que, nesse instante, a gente fizesse aqui, então, um ato. A nossa oportunidade, agora, é de saber se esse negócio funciona mesmo. Tudo que eu semear, eu vou colher. Eu costumo falar isso aqui na Clínica da Alma. Tem gente que vem para a Clínica da Alma e ali no meio do mover, ele se eleva, ele profetiza, ele se converte, ele declara, ele vibra junto com todo mundo. A clínica acaba no domingo. Na segunda-feira, tudo que ele criou, ele desfaz. Porque existe um padrão mental que está acostumado com justiça. E ele fica reivindicando justiça, não é de Deus, não, é de tudo. Ah, mas isso não está bom. Ah, mas isso não está certo. Ah, mas eu não queria isso. A maior expressão. Eu vou terminar aqui com isso. Jesus, ele nos ensina a termos as nossas orações atendidas. Quando a gente levantar as nossas mãos, as nossas orações serão atendidas. Então me faz pensar que nossas mãos são responsáveis pelos nossos atos. Nossa mão não é responsável pela nossa palavra. Nossa mão é responsável pelos nossos atos. A ciência descobriu que o meu corpo, ele vibra em uma determinada frequência. E se eu altero o meu humor, altero toda a vibração das minhas células. E aí, se você impõe as mãos, você transmite o que você tem. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você está transmitindo para ele alguma coisa. E quando você levanta as suas mãos, você, na verdade, está demonstrando, não é o seu pensamento. Você está demonstrando sua ação. Você não está demonstrando como você pensa, você está demonstrando como você funciona. Porque tem gente que pensa de um jeito, mas funciona de outro. Ele querendo fazer o certo, ele funciona fazendo o errado. Porque existe uma mudança de padrão mental que só vem com uma coisa chamada conversão. Jesus, ele bota a mão no ombro de Pedro e fala, Pedro, você aprendeu tudo? Aprendi. Já curou? Já. Já expulsou o demônio? Já. O que você gostou mais de fazer? Andar sobre as águas. Porque ninguém andou, só eu. Nem João andou, só eu. Então, Pedro, maravilha. Deixa eu só finalizar com você da seguinte forma. Quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, queridos? Porque conversão é mudança de mente. Paulo falou, é metanoia. Eu tenho que mudar o meu modo de funcionar, não é meu modo de pensar, não. Meu modo de pensar é fácil.
Agora, para mudar um padrão de funcionamento, precisa muita repetição, repetição, repetição. Então eu tenho que levantar todos os dias pela manhã, me colocar na posição de filho de Deus. Porque a cruz, 50% da obra é Jesus tomando o nosso lugar de pecador, mas os outros 50% é Ele nos dando o lugar dele de filho de Deus. Por isso que até Ele se apresentar no céu, Ele é chamado na Bíblia de primogênito, mas após Hebreus, unigênito, mas após Hebreus, Ele é primogênito. Primeiro de muitos outros, que nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É o modo que a gente funciona e a gente tem que todo dia se levantar pela manhã, orar e nos colocar na posição, na frequência do céu, na frequência do reino e começa a liberar perdão. Ainda que eu pedisse no meu coração justiça, a minha mão vai executar misericórdia, a minha mão vai executar graça. E quando eu levantar minha mão para o céu, o que vai ser visto de lá é graça e misericórdia. E a graça e a misericórdia de Deus me alcançam. Se eu não funcionar assim, eu vou criar na oração e vou destruir na minha ação. E aí eu falo, não sei porquê, tem uma gente que ora e recebe, tem gente que ora, eu já estou orando há mais de 10 anos e não recebo. Eu escuto isso. Mas é porque ele cria e desfaz. E quando a gente aprende que é assim, olha como é que Jesus falou com Pedro. Ele falou, Pedro, quando eu te converter, não. Quando o meu espírito te converter, quando a minha palavra te converter, não. Quando tu te converteres. Eu tenho que fazer a metanoia, a mudança de mente. E aí, é o mesmo que eu tenho que fazer com perdão. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é uma coisa que Deus não faz por mim. Eu que tenho que fazer. E sendo pastor, é mais difícil ainda, porque você se decepciona muito mais do que quem não é. Você confia na pessoa, que você pensa assim, esse aqui não vai me enganar. Daqui a pouco você descobre que estava te enganando. Você confia o cargo para alguém, aí você pensa, a pessoa está fazendo o melhor dela. Quando você vai descobrir, está fazendo um monte de coisa por trás. Descobre, porque Deus não deixa oculto. Mas isso magoa ou não magoa? Quem é pastor sabe quantas vezes a gente deita e o que tira o sono da gente é problema de traição. Problema de comentários. E aí a Bíblia está te convocando a se converter a tal ponto que você vai conseguir absorver tudo isso e dizer, a minha misericórdia, a misericórdia que está em mim, transborda em mim, alcance essa pessoa. A graça que está em mim alcance essa pessoa. E é por essa forma que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Por amarmos uns aos outros. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, fica de pé nesse instante.